cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. É uma alegria estar convosco mais uma vez. Muito bom. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Para nós é sempre uma honra poder estar nesta casa, né? Não só eu, mas toda a minha família. Aliás, faz bastante tempo que a gente já vem aqui, né? Eu acho que eu vim aqui só com o Lucas, aí vocês me apresentavam, volte sempre, traga mais gente. Eu voltei com a Rebeca, depois vocês me apresentaram, volte sempre, traga mais gente. Eu voltei com a Hanna, e eu percebi que vocês só dizem assim, Deus abençoe o pastor e a família. O pastor Gilvan não fala mais, volte sempre, traga mais gente, né? Então, eu acho que eu já dei a minha participação, mas quem sabe, Deus sabe de todas as coisas, né? A irmã Cláudia fica preocupada quando eu falo essas coisas. Eu passo esse cálice, né, pastor? Deus abençoe cada um dos irmãos, muito bom estar com vocês. Meus irmãos, é uma honra poder fazer parte desta campanha, um propósito tão lindo que Deus colocara no coração do pastor, juntamente com a igreja. E eu queria meditar com os irmãos lá no livro de Neemias, capítulo de número 1. É uma leitura um pouco extensa. Eu não sei se você é igual eu estou estudando a Bíblia, aí eu pego uma caneta, um grifa-texto, aí tudo eu acho importante, eu vou pintando tudo, irmão. E eu fico olhando o texto assim, eu falo assim, que parte que eu posso ler? Mas é uma leitura extensa só para a gente entender o contexto, tá bom? Vamos lá, a partir do verso de número 2 até o verso de número 9, tá? Neemias capítulo 1, verso de número 2 até o verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor. Hanani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens, e indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, e os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, e estão vivendo lá na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. E desabafei, ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança, e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os seus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras desta oração, que o teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Sim, confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira. Temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti. E não temos obedecido os teus mandamentos, e nem respeitado os teus decretos e as tuas leis que ordenaste ao teu servo Moisés. Contudo, lembra-te, por favor, do que prometeste ao teu servo Moisés, que se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra. Mas se voltares para mim e obedeceres aos meus mandamentos e os praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos por lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá os reunirei e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Amém. Deus me deu um tema para esta noite, eu queria pensar com você. Em busca de restauração. Eu vou contar até 3, vou pedir para você repetir. Você já sabe, pastor, é pedagógico? É invenção? Não.
É profético daqui a pouco, mas agora é só pedagógico. Como assim? Para você entender que nós estamos em busca de restauração. Só vive um novo tempo quem busca restauração. E eu tenho certeza que primeiro Deus está falando comigo. Vamos lá, em busca de restauração. 1, 2, 3. Para treino foi bom, mas acho que a gente pode melhorar, não é? E como eu sempre falo, se você falar mais alto, quem sabe esse irmão do lado não paga alguma coisa para você comer hoje. Usa a fé, irmão, usa a fé. Põe a fé em prática nesse momento, quarta-feira, meio de semana, chovendo, tem que ter fé. Mas quem sabe dá certo, né? Em busca de restauração, tá bom? 1, 2, 3. Em busca de restauração. Falou em comer, você deu lugar, né, irmão? Crente é uma benção. Curva a tua cabeça, oremos mais uma vez. Soberano Deus, eterno e poderoso. Deus, nós te louvamos, Pai, por esta palavra lida. Pai, o teu servo, o anjo desta casa, Senhor, com muito carinho e autoridade no teu Espírito, já me colocou em tua presença. Mas mais uma vez eu lhe peço, ó Deus, fala conosco para a glória do teu nome. Amém e amém. Queridos, quando nós falamos de restauração, nós estamos falando de, muitas das vezes, trazer ao estado que era antes. Nós estamos falando de renovar. Quando nós falamos de restaurar algo, nós estamos falando de restabelecer, de reconstruir. E a pergunta que eu vos faço hoje é: o que é mais fácil, construir ou reconstruir? Construir. Porque muitas das vezes para reconstruir você precisa derrubar. Você precisa tirar algumas coisas que estão atrapalhando. Às vezes você precisa mexer em coisa que você olhou e disse assim: vai dar muito trabalho. Todavia é necessário. O texto que nós lemos traz a narrativa de um homem chamado Neemias. A pergunta que a gente faz é: quem é esse Neemias? Neemias, na verdade, cujo nome significa Yahvé conforta, ou Jeová é o meu consolo, o meu deleite. Neemias é alguém que provavelmente nasce dentro do cativeiro babilônico, quando a nação cai por invasão de Nabucodonosor, e eles são levados cativos. Jeremias vai dizer, Jeremias 21:9, enquanto alguns profetas estão dizendo: olha, nem desfaz as malas, porque nós não vamos ficar nem aqui. Jeremias vem dizer assim: ó, plantai vinhas, edificai casas, orai pela cidade, porque a cidade havendo paz, vós terei paz, porque é 70 anos. Não dê ouvidos, mas tem um detalhe: eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejeis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração, e eu direi: serei achado de vós, diz o Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Não importa se é cativeiro, eu vou estar do teu lado. Não importa se o tempo é de provação, eu vou estar com você. Então provavelmente Neemias é um desses que nasce dentro do cativeiro. Neemias está na fortaleza de Suzã, 1500 km de Jerusalém, longe. E Neemias está bem, por quê? Porque ele é o copeiro do rei. Quando a gente fala de copeiro, a gente pensa em alguém que lava os copos do rei. Não, ele é o degustador real. O que é isso? É alguém que tem o cargo de confiança, a ponto de que, por haver muitas conspirações contra a vida dos reis, o rei não comia nada sem o seu homem de confiança experimentar.
Era mais ou menos assim, a vida do rei dependia da vida dele. Se alguém tentasse matar o rei, ele morria primeiro. Mas o salário era bom. Compensava. Ele tem alguém de destaque, ele é alguém de destaque dentro do reino. No entanto, o que me chama a atenção é que o coração de Neemias queima por uma restauração. E eu fico pensando como é que pode alguém que nasce, talvez dentro de Suzã, e o coração dele queima tanto por Jerusalém. Eu fico pensando como é que pode alguém que está tão longe, e o coração queima tanto. Eu fico pensando, alguém foi culpado. E aí quando eu penso nesse alguém, eu olho e falo assim, certamente, os seus pais disseram, nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Eu penso que talvez tinha um pai e uma mãe que dizia assim, filho, estude, se destaque, cresça, mas não esqueça de algo, você não é daqui. Você não faz parte daqui, meu irmão. Se você soubesse o legado que Deus lhe deu, seu coração tem que queimar por Jesus. Pastor, ele já queima, e o do teu filho queima. Então diz para ele, filho, nós estamos aqui, mas não somos daqui. Aqui é temporário, filho. Aqui é passageiro. Tem uma terra que nos espera, e é para lá que nós vamos. Neemias aprendeu, porque alguém o ensinou. Mas o contexto diz que Neemias está recebendo visita no palácio, e vem alguém dentro da leitura que fizemos, que vem lá da sua terra. E Neemias então pergunta como é que as coisas estão. E é a partir daí que o propósito de Neemias começa a se desenvolver. Neemias sai em busca de restauração. Eu queria pensar com você, dentro do tempo que tem, sobre alguns princípios sobre aquele que quer buscar uma restauração. O primeiro princípio que eu quero pensar com você é que às vezes você vai precisar ter coragem para perguntar. Como assim, pastor? É muito mais fácil fugir do assunto. É muito mais fácil fingir que nada está acontecendo. Ela não fala nada, eu não falo nada. Ele não fala nada, pastor não fala nada, eu não falo nada, meu líder não fala nada, eu também não falo nada, e a gente vai fingindo que está tudo bem. Olha o verso de número 2. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, e com ele alguns homens, e eu lhe perguntei. E deixa eu lhe dizer uma coisa, ter coragem para perguntar tem a ver com sensibilidade e disponibilidade. Como assim, pastor? Se você não estiver sensível para ouvir e nem disponível a ajudar ou a mudar, então não pergunte, é hipocrisia. Por quê? Porque, queridos, infelizmente virou parte do nosso jargão. E aí, como que você está? Tudo bem? Bem. E aí, de boa? De boa. E aí a gente vai abreviando, eu não sei qual a expressão que você usa. E aí, pode pá, pode pá. E a gente vai fingindo que não tem nada. E quando às vezes a coisa explode, aí você diz assim, nossa, bem que eu senti de perguntar. Eu às vezes via ele lá no canto, e eu pensava assim, meu, pergunta ou não pergunta? Deixa quieto. Nem sei como é que ele vai entender isso. Nem sei como ela vai entender isso. Você quer restauração ou não quer restauração? Você quer mudança ou não quer mudança? Queridos, depois que der errado, não adianta falar assim, nossa. E várias vezes eu olhei para ele, ainda pensei em me aproximar.
Várias vezes eu olhei para ela e pensei em me aproximar e perguntar se está tudo bem. Imagina o Neemias. Neemias olha e diz assim: cara, vou perguntar não. Estou bem aqui, estou no palácio, está tranquilo, eu vou parar para perguntar para quê? Mas sabe quem é o restaurador? O coração queima. Quem é o restaurador não consegue ficar calado. Ele olha e diz assim: ó, vai me desculpar, mas Deus está me tocando um negócio aqui. Vem cá, ô Anani, como é que estão as coisas? Está tudo bem? O Anani diz: tá não, nós somos em extrema miséria. Quem sobreviveu está em humilhação, quem sobreviveu está em desprezo. Aí o texto diz que Neemias, quando ouviu aquilo, se assentou e chorou. Porque eu queria pensar com você, queridos, numa segunda marca de um restaurador, ou um segundo princípio. Um restaurador precisa amar. Porque, queridos, se você não amar, isso não entra. Olha, tá ruim, a coisa tá feia. Vai melhorar, se Deus quiser. Deus abençoe, vai com Deus. Quem sabe até uma próxima. Deus me livre, eu nunca mais te pergunto. Eu parei para perguntar, misericórdia, se você não está sensível para ouvir e nem disponível a ajudar, então não pergunta. Porque se ele gritar para você e dizer assim: eu preciso de você, e aí? Você é um restaurador, você está em busca de restauração. Às vezes, queridos, a gente vai fingindo que está tudo bem, e nem sempre está. Mas a restauração se faz com amor. O texto vai dizer, verso 4, quando eu vi estas coisas, sentei-me e chorei. Sabe o tipo da notícia que você tem que sentar para associar ela, para parar e dizer assim: mas espera aí, como é que pode? Ele ouve que o povo está em grande miséria, ele fala assim: esse pessoal está passando com crise econômica, esse povo está em grande desprezo, eles estão vivendo uma crise social, os muros estão derrubados, esse povo está vulnerável. Os muros da cidade representavam a segurança. As portas estão queimadas, os juízes julgavam as portas da cidade. Sabe o que Neemias está dizendo? Esse povo está sem nada. Neemias para e diz assim: como é que eu posso sentar para me banquetear, sabendo que tem alguém que está na pior? Sabe o que é isso? O coração queima, porque Neemias é um restaurador. Meu irmão, deixa eu lhe dizer algo: a necessidade faz eu chorar por mim, a necessidade faz eu jejuar por mim, mas só o amor faz eu chorar por outro, só o amor faz eu me colocar na brecha por outro. Eu vim aqui na qualidade de profeta, da palavra para lhe dizer: você vai se estranhar, teu coração vai começar a queimar de tal forma que você vai dizer: meu Deus, eu não era assim, estou me comovendo demais, parece que eu estou fazendo parte da situação. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: te levantei para fazer a diferença, te levantei para ser um restaurador, coloquei um cajado nas tuas mãos, faz a minha obra. A gente se estranha, irmão. Falei para minha esposa esses dias, eu falei: não sei o que está acontecendo comigo. É Deus me levantando de madrugada para orar, olha eu lá apresentando um casal. Deus tem misericórdia deles. Se fosse algum tempo antes, eu já dizia assim: eles que não se emendam, não quer nada, mas não. Aí eu começo a chorar, dizer: Jesus, eu não sei como é que eles estão, visita ele lá. E eu estou olhando para mim e disse assim: eu estou ficando mole. O que está acontecendo comigo? Não é que o Espírito Santo te chamou para esta obra. Oh, querido, eu sinto a presença de Deus neste ambiente. Alabando o que recebe. Deus está levantando pessoas como restauradores hoje aqui. Teu coração vai queimar como nunca queimou.
Teu coração vai arder como nunca ardeu, irmão. Já você vai passar, vai ver uma situação, vai voltar e vai dizer assim: não tem jeito, toma aqui, ó, só tenho essa, mas toma, ó, Deus mandou eu te dar, mas se prepara. Você vai ver famílias se levantando, você vai ver pessoas sendo restauradas. É um novo tempo, é um novo tempo de Deus, diz o Senhor. Neemias sabe, irmãos, o coração dele está queimando, mas como um bom restaurador, ele sabe que sem jejum e oração ninguém faz nada. Essa era a marca que Neemias traz, ou o princípio que Neemias observa, é que o verso 4 diz assim: primeiro eu chorei, mas ficar sentado chorando não adianta. Você viu? Bichinho, tadinho do bichinho, mas faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Tem irmão que você conversa com ele, dá até dó, você chora junto com ele, não é? Ele vai te contar a história, diz assim: bichinho, lembra do bichinho? De vez em quando escapa um bichinho. Hoje você está falando, pode pá, mano, eu, tal, daqui a pouco vai, bichinho. Mas ficar sentado chorando, não adianta. Sentei e chorei, mas depois eu fui jejuar e orar. Deus ainda responde oração, viu, irmão? O jejum ainda tem efeito, viu, irmão? Aliás, usando a frase de um grande pastor, ele diz assim: não é bom jejuar, bom é ter jejuado. É que realmente você está jejuando, né, irmão? Se você for igual eu, assim, que toda hora gosta de comer uma coisinha, dar uma beliscada, então, aí sempre, misericórdia, estou jejuando. E ninguém nunca paga nada, só quer pagar na hora que você está jejuando, né? É irmão em Cristo, mas quase que você fala igual Jesus falou para Pedro: vai de ré, Satanás. Mas é interessante, porque bom não é jejuar, mas bom é ter jejuado. E você vê como Deus se move. Não que o nosso jejum vai mover Deus do seu lugar, mas a gente se quebranta. A gente se quebranta. A gente fica mais sensível à voz e o agir de Deus. O texto diz que Neemias passou dias lamentando. A leitura que fiz, Neemias está fazendo confissão de pecado. Mas vem cá, irmão, que pecado que Neemias cometeu? Se ele nasce dentro do cativeiro. Eles foram parar no cativeiro por causa dos pecados da nação. É só você ler antes os livros. Neemias seria o tipo do cara que dizia assim: cara, eu estou aqui por culpa dos outros, eu não tenho nada a ver com a história. Mas Neemias não está procurando um culpado. Neemias está procurando restauração. Sabe o que me preocupa? É que em vez de você se posicionar como um restaurador, você fica procurando culpado. A igreja está assim por causa do fulano. A igreja está assim por causa de Beltrano. Ah, meu casamento está assim por causa dele. Meu casamento está assim por causa dela. Para de procurar culpado. Entra na brecha para ser um restaurador. Olha que linda a oração de Neemias. Neemias está dizendo assim: Senhor, eu pequei, aliás nós pecamos, o meu povo pecou, mas também eu sei que se nós nos voltarmos para o Senhor vai restaurar a nossa nação. E olha que lindo, Neemias está jejuando e orando. Ele recebe a notícia no mês de Quisleu, no nosso calendário, novembro, dezembro, capítulo 2, quando ele se apresenta diante do rei, e o rei pergunta: o que me pedes agora? E ele ora de novo: Senhor, o que eu faço? É o mês de Nissan, que é março, abril. Neemias está pelo menos há quase 5 meses orando e
e jejuando. Deus, libera, Deus. Deus, restaura. Deus, usa quem tem. Usa, Senhor, dá liberações, porque Neemias sabe que não tem como haver restauração se nós não entrarmos no jejum e na oração. Neemias sabe que não tem como haver uma restauração se ele não entrar em propósito com Deus. Ei, querido, não é em vão a tua oração, não é em vão os teus propósitos. Talvez você está jejuando e está dizendo assim: Senhor, parece que eu não estou vendo nada. Senhor, mas eu não consigo fazer um jejum de 24 horas. É tão pouquinho. Ele está dizendo: mas eu estou vendo, eu estou ouvindo a tua oração, eu estou vendo, contemplando o teu coração. Eu não vim mexer com o teu emocional, mas eu vim lhe dizer que Deus viu e ouviu a tua oração. Haverá resposta da parte de Deus. Haverá resposta da parte de Deus. Mas ele não ouviu ainda, pastor, não vi nada. Faz um mês, faz 2 dias, hoje é só o 2º dia. Neemias está 5 meses orando, 4 meses, mas ele está lá. Mas olha que lindo, quando ele menos espera, a resposta vem. Deixa Deus te usar. Olha para alguém e diz assim: ó, fique em paz, a resposta vai chegar. Diz para ele. Ele não deu nem um glória aí não, irmão. Ele não deu nem um amém para pelo menos fechar com você. Você olhou para ele assim: fique em paz, a resposta vai chegar. Ele vai assim: eu não vou falar para você dar uma cotovelada nele, que é pecado. Mas irmão, você está orando, você está crendo. Teu Deus é um Deus de milagre. Teu Deus é um Deus de resposta. Estava conversando com a minha esposa hoje. Às vezes a gente fica preocupado com tanta coisa. Aí às vezes a gente fala assim: não, é melhor orar. É impressionante, irmãos. A gente não devia se impressionar com isso. Mas quando você dobra o joelho e diz assim: Senhor, olha isso, daqui a pouco a resposta chegou. Aí crente velho, no bom sentido, aí uma hora para você ver. Nossa, né? Um negócio é só nós orar. Assim, por que não ora infeliz em vez de reclamar? Eu falando para ela, falando hoje, antes de vir para cá, de uma situação que a gente não conseguia falar com uma pessoa para resolver algo. E falei: meu Deus, como é que a gente vai fazer, Cláudio? Aí ela falou assim: eu vou orar. Aí apresentou, foi hoje à tarde, né? Daqui a pouco o celular, ó a resposta. Falei: Cláudio, fulano está te mandando a mensagem aí. Aí ela: se Deus é terrível, né? Você acredita que hoje à tarde eu dobrei o jeito e disse assim: Senhor, entra nessa causa. E eu já vi uns dias assim: meu, como é que a gente vai resolver esse negócio, Jesus? Meu, a gente reclama, mas não ora. Neemias está jejuando e orando, dizendo assim: Deus, eu creio, eu creio, eu creio. Eu não sei como vai ser, eu não sei de onde vai vir, mas eu creio, eu creio. Ah, irmão, vai ter restauração. Vai haver restauração. Oh, Ele é Deus de milagre, haverá restauração. É interessante porque existe uma frase que eu gosto muito que diz assim: oração sem ação é fanatismo, e ação sem oração é presunção, não passa de aparência. Por quê? Porque se você está orando e crê que Deus pode fazer e que vai fazer, você se prepara. E isso é interessante porque Neemias está em busca de uma restauração. Então ele começa primeiro tendo coragem para perguntar. Ele entendeu qual era o propósito. A partir daí, o seu coração queima, porque se você não colocar amor nesse negócio, não vai.
Porque se não tiver amor, vai virar obrigação. E ninguém aguenta fazer nada por obrigação por muito tempo. Se você fizer por obrigação, vai chegar uma hora que vai empapuçar. Se você fizer só por obrigação, vai chegar uma hora que você vai achar que é a última bolacha do pacote. A Coca-Cola no deserto. E eu preciso lhe dizer que a última bolacha do pacote às vezes é a toda quebrada. E às vezes a Coca-Cola no deserto pode estar quente. Então, irmão, põe amor nesse negócio. Põe amor nesse negócio. Esses dias falando com uma irmã, e ela abre a igreja onde a gente, uma das igrejas onde a gente dá o seminário, e ela tem um probleminha no joelho, tem um pouquinho mais de peso, e ela vinha andando assim, sabe, daquele jeitinho, mais para lá do que para cá. Ó, eu olhando para ela e dizendo assim: ô irmã, coitada da irmã, ó, a irmã tem que vir aqui, abrir a igreja. E ela disse para mim assim: coitada não, pastor, misericórdia, para mim é um privilégio. Eu louvo a Deus todos os dias pela oportunidade que Ele me deu. Eu disse a ela, disse: pastor, o senhor sabe de onde eu vim? Pastor, eu estava dentro de um centro de macumba. Pastor, eu limpava a casa do santo. E sabe o que ela disse para mim? Uma casa lá de caboclo lá, que ela disse: pastor, tem uma parte secreta que ninguém entra lá, que só quem entra quem é de lá. E se eu entrasse lá para limpar e desse as costas, eu levava uma surra da entidade, pastor. A entidade se materializava e me batia. Então todas as vezes, pastor, que eu entrava lá, eu limpava e eu saía assim, ó, não podia dar as costas. Hoje, pastor, Deus me chamou para zelar pela casa dele. Pastor, não tem prazer maior. Eu limpo, eu abro a igreja, eu faço café. Para mim é um privilégio. Põe amor nesse negócio aí, irmão. É um privilégio. Deus te escolheu, Deus te chamou. Glorifique a Deus pela oportunidade que Ele tem te dado. É uma honra, não é obrigação, é uma honra. É uma honra. Neemias pôs amor, Neemias jejuou, Neemias orou. Mas olha que lindo, Neemias ia a um quarto princípio. Neemias se planejou. É interessante porque no capítulo 2, no verso 6, o texto diz assim: então o rei, com a rainha sentado ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. Mas antes disso, Neemias está se apresentando ao rei. Não é comum dentro desta cultura a rainha estar presente. Algo especial está acontecendo. Mas o rei olha para Neemias e diz para ele assim: por que seu semblante está assim? Por que você está abatido? Neemias diz assim: como é que eu não poderia estar, sabendo que a terra onde o sepulcro dos meus pais está em miséria, está em ruínas. O rei olhou para ele e perguntou: o que me pedes? O que você quer? Você percebeu que a gente ora por algo, mas não se planeja? Você percebeu que a gente clama e jejua por algo, mas não se planeja? Olha que lindo. Neemias buscou os princípios espirituais e tinha tanta certeza que Deus ia responder, que começou a planejar. Quando Deus fizer, eu sei que eu vou precisar disso, eu sei que eu vou precisar daquilo, eu sei que eu vou precisar daquilo outro. Você está orando por algo, se Deus enviar alguém e falar assim: o que você precisa? Talvez você corre o risco de fazer assim: ixi, é tanta coisa, sabe que eu nem sei? Está orando sem propósito. Está orando sem propósito. E às vezes, irmãos, a gente não sustenta de pé
aquilo que pediu de joelho. A gente não sustenta de pé aquilo que pediu de joelho. Você percebeu que toda hora você muda? Aliás, você já parou para pensar se Deus fosse responder todas as suas orações no momento exato que você pediu? Eu sempre uso esse exemplo, mas vou usar de um novo. Na manhã, na empresa de manhã, aconteceu qualquer coisa, e você lá diz assim: eu não aguento mais esse lugar, eu só queria que Deus me arrancasse daqui. Aí quando é a tarde, finalzinho da tarde, alguém vem e diz assim: tá sabendo? Vai ter corte. Aí ele faz aquela mandinga gospel, bate na madeira 3 vezes assim: quem me colocou aqui foi Deus. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E é vaso, hein? O Senhor é meu pastor, e nada vai voltar, ninguém vai arrancar daqui. Mas só que ele bateu na madeira 3 vezes. É uma miscelância gospel. Eu não sei como que funciona isso. Às vezes a gente não sustenta. Disse de manhã: Deus, me arranca desse lugar que eu não aguento mais. E quando foi à tarde, disse assim: não, foi Deus que me colocou. Tem qualquer briguinha em casa, aí a gente usa a chantagem emocional: eu quero ver no dia que Deus me recolher. Aí vocês vão valorizar o pai que tem, aí vai valorizar a mãe que tem. Isso é chantagem gospel. Quero ver no dia que eu for embora, aí vão sentir falta. Aí saiu de lá, sentiu uma dor do lado, assim: Jesus, quero ir agora não, pai. Senhor, eu não quero ir não. Queridos, Neemias tinha propósito daquilo que ele queria. Quando o rei pergunta o que é que ele quer, quanto tempo vai levar a sua viagem, ele sabe exatamente o que responder, porque ele é alguém que se planeja. Quando eu leio a epístola de João, João diz assim: se nós oramos e cremos que Ele respondeu, então nós já agradecemos, porque sabemos que Ele é fiel para responder as nossas orações. Querido, se planeja, porque a oração de um crente não cai por terra. Se planeja, porque diz certos pensadores que oração de crente parece que tem pé e anda, oração de crente parece que tem asa e voa, e chega ao trono da graça de Deus. Se planeja, porque a resposta está chegando. Se planeja, porque a providência está chegando. Se planeja, porque Deus já tocou em alguém. A resposta está vindo. Cutuca alguém e vai dizer assim: está chegando. Diz: está chegando. Está chegando. Ah, pastor, eu não gosto quando o pregador manda cutucar. Eu te respeito, cutucar não, fique em paz. Mas eu creio que está chegando. Se mais alguém crê, diz comigo assim: eu creio que está chegando. Eu creio. Oh, querido Neemias se planeja. Ele sabe exatamente o que pedir. Problema nosso, irmãos, é que às vezes nós só oramos. Só oramos. Pastor, o senhor acha que oração é pouco? Não, pelo contrário. Ué, mas você está orando a Deus para Deus te dar um carro, por que você não se preocupa em tirar a carteira de habilitação? Ué, não, pastor, porque comigo o manto é diferente. Não preciso de carteira, só comprar uma Bíblia grande igual dessa do senhor, aí eu ponho no painel. Aí eu falei isso outro dia, terminou o culto, o irmão chegou para mim e falou assim: pastor, pior que o guarda me pegou sem habilitação. E eu disse para ele assim: ô seu guarda, eu sou crente, estou voltando da igreja. O guarda olhou para ele assim: por isso mesmo, você tem que dar exemplo. Já que você é crente, você tem que dar exemplo. Aí ele disse assim: pastor, podia ter ficado sem essa. Joguei, vi o comando, joguei a Bíblia na frente. Se planeja, irmão. Você crê que Deus vai fazer? Se planeja. Certo filósofo usou a seguinte frase, dizendo assim:
Seja lento, mas não seja lerdo. Seja rápido, mas não seja apressado. Faz a sua parte. Tem hora que a gente precisa ser lento, mas não pode ser lerdo. Tem hora que a gente precisa ser rápido, mas não precisa ser apressado. Ou seja, tem um equilíbrio. Deus, eu estou orando, então o que está ao meu alcance eu vou fazendo aqui. Deus, eu estou orando, mas o que cabe a mim eu vou me planejar. Deus, eu estou orando, mas a minha parte eu vou fazendo aqui. Irmão, pensa comigo, irmão. Eu não sei se foi assim. Imaginar pode, eu não estou ferindo a exegese do texto, né? Mas eu imagino ele talvez com uma bandeja ou do lado do rei, só esperando. O rei olha para ele e diz assim: o que foi? Tá assim por quê? Diz assim: não estou muito legal não. Cidade lá onde o sepulcro dos meus pais estão, diz assim: o que é que você precisa agora? O verso diz que ele orou. Então orei o Senhor. Então é aquela oração rápida. Tem hora que não vai dar para dobrar o joelho. Sabe aquela oração que a gente usa o nosso vernáculo dizendo assim: eu fiquei em espírito de oração. Como é espírito de oração? É aquela hora que diz assim: Jesus, e agora o que eu falo, Senhor? Me ajuda aí, Senhor. O que eu falo? Meu Deus, o homem perguntou: Jesus, e agora? E agora? O que me pede agora? Irmão, eu imagino, ó, ele tirando um papelzinho do bolso. Só um minutinho, só, majestade. Tirando um papelzinho do bolso, dobrando assim. Então, o senhor não leva a mão. Eu tenho algumas exigências aqui. Tem algumas coisas que eu preciso. Ué, tu já estava planejando? Você sabe como que é, né? Sabe como é? A gente ora e a gente crê que Deus vai fazer. É por isso que a gente se planeja. Como vai ser eu não sei. Aonde vai ser eu não sei. De que forma vai ser eu não sei. Mas tem uma coisa: a minha parte é orar, porque poder para fazer é Ele que tem. Neemias tem um quinto princípio. Ele é um restaurador. Neemias busca legitimidade naquilo que ele está fazendo. Isso é muito sério, porque Neemias diz assim: e eu preciso de cartas do rei. Neemias sabe que ele não pode desprezar os recursos terrenos, e a restauração também se faz com recursos terrenos. Está na hora da gente parar de espiritualizar onde não espiritualiza, irmão. Às vezes você está muito santo, e aí não é um padrão de santidade. Às vezes chega a ignorância. Neemias quer legitimidade naquilo que ele está fazendo. Neemias está dizendo assim: eu preciso de cartas. É que o tempo não me permite ler, mas a minha Bíblia está toda rabiscada. Tudo que eu li, eu disse: meu Deus, isso aqui é muito forte. Jesus, isso aqui é muito forte. Irmãos, Neemias está dizendo assim: eu preciso disso. Vou passar ali na fronteira, preciso disso. Eu vou precisar de carta para poder entrar no jardim real e pegar a madeira que eu preciso. Eu preciso de documento, eu quero legitimidade. Eu quero que o Senhor me dê autorizações legais para fazer o que eu faço. O problema é que às vezes a gente espiritualiza onde não tem que espiritualizar. O crente disse assim: vou fazer uma cruzada. Disse assim: como é que nós vamos fazer? Não vai ser na rua, varão. Mas como que a gente vai fazer? Não, tá tranquilo. Você vira o seu carro lá ao contrário, eu viro o meu aqui na ponta e faço aquela oração: Deus, eu quero 2 querubins nessa ponta da rua, 2 serafins. Você conhece essa oração? E a gente faz essa oração até que o carro do trânsito chega. E na hora que o trânsito chega, o querubim e o serafim, ó, bate asa e ó, vai embora. E eu fico pensando, é uma conjectura só, tá? Aí eu fico pensando que diante do trono da graça, o grande rei, o eterno, diz assim: o que foi? Diz assim: ó, eu até desci lá para fazer a escolta, mas tá todo mundo, tá tudo torto lá. Ninguém tem autorização para nada. O negócio está uma confusão. Aí eu penso que o eterno diz assim: eu não estou no meio da confusão.
Eu não estou no meio do esqueminha. Não, tem que ter legitimidade. Neemias está dizendo, se é para fazer, tem que fazer direito. Se é para fazer, tem que fazer direito. Imagina Neemias passando, alguém dizendo assim, quem é você para passar aqui? Se meu filho tem autorização, eu não caí de paraquedas, eu estou fazendo, eu tenho legalidade para fazer o que eu estou fazendo. Meu irmão, Deus vai abrir porta, documento vai chegar na tua mão. Aquilo que você anda camando que Deus está dando liberação. Escuta isso, Deus está liberando algo que está retido, mas vai chegar. Porque com Deus o negócio é completo, irmão. Com Deus o negócio é completo. Neemias sabe do que ele precisa, irmão. Mas ele nunca esqueceu que é a mão de Deus que estava liberando tudo. Por quê? Porque quando ele chega lá, alguém pergunta para ele e diz assim, deixa eu mostrar para vocês como a mão de Deus tem me sido favorável. Ele tem documento, mas se não fosse a mão de Deus, ele não tinha documento nenhum. Então a primeira confiança dele está em Deus. É por isso que antes de buscar recurso terreno, ele buscou o espiritual com jejum e oração. Mas Neemias sabe que como restaurador, ele ainda precisa ter um sexto princípio. Qual é o sexto princípio? Neemias sabe que ele não pode ceder aos opositores. Queridos, nunca ninguém que resolveu fazer algo, que resolveu desempenhar ou desenvolver algo, foi tranquilo. Tem sempre alguém que não gosta. Tem sempre alguém que vai contra. Quando você olha o verso de número 10, o texto diz, quando Sambalate, o horonita, do capítulo 2, e Tobias, o oficial amonita, ficaram sabendo, ficaram muito irritados quando alguém estava interessado no bem dos israelitas. Você tem Sambalate, que é governador de Samaria. Você tem Tobias, que é um oficial amonita. Você tem alguns povos árabes, ou seja, irmão, se você estudar o contexto geográfico, nenhum desses povos eram unidos. Mas tem um detalhe, se uniram para tentar atrapalhar alguém que queria fazer alguma coisa. É sempre assim. Fulano e ciclano, quando é para prejudicar quem está fazendo alguma coisa, se une. Mas deixa eu lhe dar uma notícia. Você sabia que você e Deus é a maioria? Você sabia que você e Deus é a maioria? Fica tranquilo. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, agora se Deus for contra nós, quem será por nós? Então fica do lado certo. É só para lembrar, você já está do lado certo. Neemias tem o apoio, só que a oposição é grande. Irmãos, Neemias, ele precisa lidar com pelo menos duas questões bem simples. E a gente fala dos inimigos externos, aqueles que estão olhando para o muro e estão dizendo que se passar uma raposa e encostar no muro, o muro cai. Aqueles povos que estão se unindo para tentar fazer alguma coisa para impedir a obra. E Neemias está dizendo para o povo, gente, vigia. Com uma mão vocês trabalham, com a outra você segura a espada. Aí Neemias separa o grupo e diz assim, gente, enquanto um estiver trabalhando, o outro está de vigia. Porque Neemias sabe que a oposição é grande, mas aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Tem oposição, mas não desiste não. Maior é aquele que te prometeu. Vão ter pessoas que vão tentar te desanimar. Vão ter pessoas que vão tentar querer te fazer parar. Vão dizer para você que não tem jeito. Mas Neemias sabe que aquele propósito que Deus colocou no seu coração veio antes do coração de Deus. E esta obra não vai parar, porque é Deus que está à frente.
Meu irmão, eu vim aqui só para lhe entregar essa mensagem. É Deus que está à frente, e esta obra não vai parar. Vai não. Neemias tem que lidar também com os inimigos internos. Porque se você for estudar, às vezes, por exemplo, o primeiro grupo a voltar para a terra, volta na liderança de Zorobabel. Já havia se passado um tempo. O templo haveria sido reconstruído, sim. Debaixo de muitas paralisações, sim. Debaixo de muitos levantes, sim. Qual é o propósito de Neemias? Restaurar os muros. Restaurar as portas. Só que tem um detalhe. Tem um povo lá dentro que já se acostumou a viver no meio do entulho. E esse também é um problema que você precisa lidar. Por quê? Porque você precisa mexer em um sistema que já está quase que enraizado. E você sabe que mexer num sistema dá trabalho. Imagina o Neemias chegando e dizendo assim: gente, nós vamos restaurar os muros, nós vamos tirar esses entulhos daqui, os muros vão se erguer, as portas vão ser colocadas. Imagina alguém dizendo assim: sério? Precisa disso não. O cara, para chegar em casa, ele tem que pular um monte de entulho. Mas ele diz assim: tá bom, eu já me acostumei. E esse é o problema. A gente se acostumou. E às vezes a gente usa expressões do tipo assim: é assim mesmo. Ninguém mudou, é você que vai mudar. Se Deus te chamou para mudar, vai mudar. Se Deus te chamou para fazer a diferença, vai acontecer. Ninguém precisa lembrar de você só depois que você morrer, não. Vão se lembrar em vida, dizer assim: entrou alguém aqui que procurou fazer a diferença. Ah, mas é assim mesmo. Não na minha gestão, querido. Ah, mas é assim mesmo. Não no meu turno, querido. Ah, mas é assim mesmo. Não quando eu estiver à frente. Deus me chamou para ser um restaurador, e eu vou fazer aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para fazer. Mas dá trabalho. Então não ceda oposição. E eu queria pensar com você num sétimo e último princípio para quem está em busca de restauração. A restauração, ela é feita com unidade. Ninguém faz nada sozinho. Por mais que Deus tenha levantado Neemias, Neemias sabia que ele precisava do povo. E o que me chama a atenção é que Neemias, ele avalia a situação. Ele olha toda a circunstância. Ele não fala nada para ninguém. Porque tem hora que a gente precisa vigiar. Não vai abrindo a boca logo. Mas crente gosta de falar, é ou não é, irmão? Ele não pode encostar do lado de alguém e falar assim: nossa, você nem imagina, Deus me deu um negócio, estou com um negócio aqui no coração. E aí, se ele for pentecostal, então, Deus deu assim um manto para mim ontem à noite. E ele começa a usar o evangeliquez. É um manto de mistério. Quem está do lado diz assim: o que foi? Diz assim: vai vendo, ó que mistério. Não, Neemias não, ó. Avaliou. Teve hora que o animal que ele estava montado não dava nem para passar. Deixou o bicho lá, olhou, avaliou tudo, chamou os anciões, chamou as autoridades e disse assim: a gente vai levantar esse lugar aqui. Como? Deixa eu mostrar para vocês como a mão de Deus tem me sido favorável. E aí, se você ler o capítulo 3, você vai ver uma coisa: que cada um começou a restaurar o muro de frente à sua casa. Lê o capítulo 3 inteiro. Fulano, o Orives, junto com o levita, junto com o sacerdote, diz assim: e edificaram o muro de frente da sua
casa. E edificaram o muro em frente da sua casa. E a partir dali o outro pegou de frente da sua casa. E o outro deu continuidade de frente da sua casa. É como se Neemias chegasse à frente dizendo assim: gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A minha parte eu vou fazer, mas se você não fizer na sua casa, não adianta nada. A minha parte aqui, ó, eu vou fazer, mas se você não der conta lá na frente da sua casa, não vai adiantar nada. É como se Neemias estivesse dizendo assim: o primeiro entulho a ser arrancado é o que está na frente da tua casa. Antes de você tentar arrancar um entulho da casa de alguém, arranca o da frente da tua casa. Lembra daquela historinha que a esposa todo dia ia tomar café da manhã com o esposo e a janela ficava de frente lá para o vizinho? Ela dizia assim: misericórdia, olha os lençol dessa mulher, tudo encardido. Olha lá, eu não sei como essa mulher tem coragem de pendurar essas roupas tudo encardida. Aí o esposo não aguentava mais. Levantou mais cedo, jogou água na janela, deixou limpinho. Aí quando ela desceu para tomar café, olhou e disse assim: ah, até que fim, hein? Ó, tá mais bonitinha a roupa, tá tudo limpinho. Aí o esposo disse assim: não, amor, foi eu que lavei nossa janela. Essas mensagens não tem muito glória, né, irmão? Pastor Giovanni não vai me chamar nunca mais. Você crê que é um tempo de restauração que nós vamos viver? Para mim encerrar, capítulo 6, verso 15 e 16. Vem aqui, Cláudia, me ajudar com louvor e eu encerro. Ó, capítulo 6, verso 15 e 16 diz assim, ó: o muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas, e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Olha para alguém e diga assim: Deus vai te ajudar. Vai. Deus vai te ajudar, irmãos. A restauração está vindo. Com a permissão do pastor, se coloque em pé em nome de Jesus. Desculpa, viu, pastor? A gente fala com a permissão do pastor e nem espera o pastor permitir, né? Esses pregadores precisam se converter, irmão. Mas você crê que vai haver restauração? Você crê que Deus está ouvindo a tua oração? Deus está ouvindo a oração, irmão. Deus vai fazer algo especial neste lugar, pastor. Nessa semana, Deus me deu um sonho com o senhor. E eu só lembro do sonho, o senhor de joelho, assim, ó, orando. E eu estou a semana inteira com esse sonho na minha mente. Eu estou pregando aqui e eu tenho a imagem do senhor. Eu lembro que no sonho eu chegava e via o senhor. É como se fosse uma igreja. Sonho não é que era aqui, mas eu vi o senhor de joelho. A camisa assim, do jeito que o senhor usa, assim, muito parecido, o senhor de joelho. E eu estou a semana inteira: Jesus, o que isso quer dizer? Jesus, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? E o Espírito Santo falou ao meu coração: diga a ele que eu ouvi a sua oração. Alamando que a Deus ouviu a tua oração. Chegou, pastor. Ele só está dizendo isso. Diga a ele que chegou até a mim. Chegou até a mim, meu irmão. Vai haver milagre. Vai haver milagre. Vai haver milagre. Haverá milagre. Eu tenho certeza disso. Aleluia. 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 Lembro quando te encontrei, tudo novo. Um tempo novo. Você fez. Tempo novo. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Aleluia. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu que achava
Ele te restaurar. Me rendo a ti. Pede para Ele restaurar a tua casa. Eu me rendo. Me rendo. Me rendo a ti. Pede para Ele te tocar. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toca em mim de novo, Oh, meu Espírito Santo. de novo. Oh, meu Espírito Santo. Eu me vejo Xalamanduia sem Sé. tua presença. Deixa Ele te tocar nessa noite. Deixa Ele tocar a tua vida. Lamanduia Sé. Oh, meu Espírito Santo. Aleluia. Lembro quando te encontrei, Tudo novo você fez. os abraços que senti Aleluia. me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí E você me levantou. eu que achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu Se renda a Ele. me rendo, Se renda a Ele nessa noite. me rendo a ti, Se renda a Ele nessa noite. eu me rendo, Ó Deus, nós nos rendemos a Ti. Espírito Santo de Deus. rendo a ti. Meu Deus, que o Senhor possa nos tocar nessa noite. Toca em mim de novo. Que a Tua presença possa nos envolver de maneira especial. Ó Deus, que o toque do Teu Espírito venha sobre nós. Sem tua presença, toca em mim de novo. Enche-nos. Enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toca em mim de novo. Toque, Espírito Santo. Enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Que você vive esse tempo novo. Que você vive esse tempo novo. Que Deus te abençoe. Eu não tenho mais tempo, passei até bastante. Mas deixa eu só lhe dizer uma coisa e eu entrego o microfone a quem de direito. Toda aquela obra começou com um homem que teve coragem para tocar no assunto. Quantas pessoas não tiveram coragem para tocar no assunto? Quem sabe Deus não te colocou no lugar certo, na hora certa, para falar com a pessoa certa. Então tenha coragem. Que Deus te abençoe. Aplauda o Senhor. Obrigado, pastor.